Olá, eu sou o Vítor Gamboa do site vitorgamboa.com e excel.pt. Bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje vamos falar sobre virtualização de células no Excel. O que é isso? Vamos explicar no meu computador, através de um estudo de caso de um seguidor nosso que nos enviou um e-mail, colocou-nos uma questão e eu achei pertinente tentar responder à questão diretamente à questão do nosso seguidor, e para isso vamos explicar antes o que é a virtualização nas células do Excel e vamos falar também sobre arredondamentos. Ok? Então vamos lá para o meu computador. Bom, agora aqui então vemos o texto do e-mail que o nosso seguidor nos enviou e diz-nos então: como devo fazer numa fórmula de uma folha de cálculo para, ao selecionar os valores de outras células, somente copiar o valor que aparece sem ser com os arredondamentos? Ou seja, pretendo que ao fazer, por exemplo, a soma de uma coluna, some somente os valores com as casas decimais que estão à vista e não o valor exato com as casas decimais sem arredondamentos de cada célula. Bom, segundo o que eu entendo aqui, o nosso seguidor quer somar o que se vê nas células e não o que está nas células. Isto resumindo e concluindo. É aqui que temos que falar sobre a virtualização nas células do Excel. Vamos passar aqui para outra folha, que eu vou explicar melhor, porque tenho aqui então uma tabela, já simulei a situação que o nosso seguidor quer fazer, e antes de vermos um processo de ir de encontro àquilo que ele quer, ok, que eu tenho aqui escondido aqui noutras duas colunas, vamos primeiro falar sobre a virtualização das células no Excel e arredondamentos, que é muito importante. Então é assim, é o seguinte, simulei aqui vários números com várias casas decimais, são números aleatórios, ok? É uma tabela bastante longa, tem quase 10.000 movimentos, e é assim, o que vocês estão a ver aqui nesta célula é um número formatado através aqui do número de casas visíveis. Atenção, visíveis. O que se vê não é o mesmo que está na célula. O que está na célula é o que está na barra de fórmulas. Ok? Isto, para vocês se certificarem verdadeiramente daquilo que está numa célula do Excel, é o que está, selecionam a célula e vêm pela barra de fórmulas. Aqui a barra de fórmulas não engana. Ok? Pronto. Então, nós aqui estamos a ver vírgula 426, mas na realidade é vírgula 426, 40, 62, 799. Ok? Pronto. Então, isto dá esta soma. Todos estes valores aqui não arredondados dá esta soma aqui. Pronto. E eu agora, ao lado, fiz a função arred, ok? A 3 casas decimais, indexei o número de casas decimais, indexei aqui esta célula que está aqui. Pronto, e agora aparece-me aqui 76.530,426. O que eu agora tenho aqui, na realidade, é vírgula 426. Vamos passar aqui para uma célula não formatada. Reparem, e na barra de fórmulas, aqui temos realmente 426, porque eu arredondei através da função arred, ok? E aqui não arredondei nada. Portanto, o que o nosso utilizador quer é somar só o que se vê, por exemplo, aqui a 3 casas decimais, 426. Pronto. Agora, reparem, aqui a questão dos arredondamentos. Se nós formos aqui na parte da formatação, a formatação arredonda conforme as regras de arredondamento normais. Ou seja, aqui é um 6. Se nós formos arredondar agora para 2 casas decimais, vai passar para 43. Ok? Porque já está acima de 5. Então vamos lá. Ao contrário, 43. Aqui, se fecharmos até a uma casa decimal, vai manter ali o 4. Porque é um 3. A questão é muito simples. O que está na célula, o que se vê nas células do Excel é enganador, ok? Portanto, o verdadeiro valor que está na célula é o que está na barra de fórmulas. E depois podemos fazer, neste caso do nosso seguidor, eu aconselharia a fazer o seguinte, a fazer o arredondamento de cada valor numa coluna ao lado, não sei como é que ele tem os dados, não é? E depois, sobre os números arredondados a 3 casas decimais, que é arredondado com a tal regra que nós tivemos aqui a explicar, ele vai dar-lhe aqui uma diferença sempre de, por exemplo, neste caso, 7 cêntimos a 3 casas decimais. Se aumentarmos aqui o número de casas decimais, a diferença vai-lhe
sendo diminuída, mas nunca termina, ok? Se pusermos uma casa decimal, por exemplo, já dá uma diferença de 5 euros, reparem. Aqui já dá uma diferença de 5 euros, aqui, já vem aqui que me mostra ali 2 zeros e só mostra uma casa decimal. Portanto, isto é necessário ter muito cuidado. Há muitas pessoas que deitam as mãos à cabeça por causa disto. Eu aconselho sempre ir à origem. O que é, muitas vezes não é possível ir à origem, ok? Mas para isso, então, eu aconselharia a criar uma coluna onde se arredonde cada valor primeiro e depois é que se faz a soma dos valores. E, por exemplo, aqui neste caso, 3 casas decimais daria 7 cêntimos, mas dá sempre diferença. Se formos abrir agora aqui esta linha, portanto, eu fui arredondar este valor aqui a 3 casas decimais diretamente. Portanto, ele primeiro somou isto tudo e arredondou a 3 casas decimais. Também dá uma diferença. 47 e ali dá 46,9. Há sempre uma diferença, mas é mínima. Mas pronto, é sempre uma diferença. Agora, se eu colocar aqui uma casa decimal, portanto, já há uma diferença de 10 cêntimos, de 5 cêntimos ali. Entre o 10 e o 5, portanto, dá menos 5 euros, mas depois em casas decimais já dá ali 5 cêntimos de diferença. Portanto, isto é sempre muito complicado estarmos a querer acertar os valores, é impossível. Bom, agora vamos passar para a parte que eu montei aqui em 2 colunas para ir de encontro que eu acho que não está muito correto, ok? Não é assim muito correto este procedimento, mas eu vou tentar reproduzir aqui aquilo que o nosso seguidor quer, ok? Portanto, ou aquilo que mais se aproxima daquilo que o nosso seguidor quer. Então é o seguinte, nós temos, vamos ocultar aqui esta, que não nos interessa agora, nós queremos somar apenas aquilo que se vê a 3 casas decimais, ok? Então o que é que nós temos que fazer? Eu vou usar aqui um processo que é o seguinte. Então agora aqui vamos colocar a função procurar, texto a localizar. O que é que nós temos? Qual é o caractere que nós temos que localizar? A nossa vírgula. No texto, nesta célula, número inicial, 1. Portanto, a contar do primeiro caractere. E reparem, temos aqui 6, aqui 5, 4. Ok? Portanto, ele vai nos dar a posição nos dígitos da nossa vírgula. Isto para quê? Para nós agora fazermos uma função esquerda igual a esquerda do nosso texto, ok? O nosso número de caracteres. Quais são os nossos números de caracteres? É os 6 até à vírgula mais 3. Mais 3. Vamos ver o que é que isto dá, que eu não sei se está correto. Exatamente. Portanto, ele foi buscar o caractere 6 até ao caractere 6 até à vírgula, mais 3. Portanto, e ele o que é que faz aqui? Corta as 3 casas decimais, mas não aplica a regra de arredondamento. Vamos ver aqui, por exemplo, 46,5 seria 46, aqui era na 002, vamos procurar ali um 8, por exemplo, 761, ali seria 762. E ele foi buscar ali 761, reparem. 761, mas se fosse a arredondar através da outra função que nós tínhamos aqui nesta coluna, ele iria arredondar este número para 762 e não arredondou, ok? Aqui temos a soma deste valor, desta coluna, e dá-nos aqui um 0. Porquê? Porque nós aqui temos um texto, porque ao aplicar a função esquerda, ok, nós vamos sobre um número, ele vai transformá-lo em texto e não soma, portanto que ele até ficou encostado à esquerda. Então o que é que temos que fazer aqui? Aplicar a função valor para transformar isto novamente num valor. Ok? E reparem, como estamos numa tabela de Excel, isto foi logo reprogramado para baixo automaticamente. Ok? Pronto. E agora, reparem a diferença que dá. Portanto, esta é a diferença entre este e este. Dá uma diferença de este menos... Portanto, este é menor em 4,948€. Isto é uma diferença muito grande em relação... Mas isto é o mais aproximado àquilo que o nosso seguidor nos pede. No entanto, para ele até isto pode estar correto. Mas duvido um bocado, porque são muitas diferenças. Eu acho que o procedimento mais correto será arredondar cada valor destes numa coluna de ajuda, ok? Numa coluna suplementar, e depois fazer a soma. Penso que ficou explicado. É muito importante perceber isto. Não se esqueçam que o que está nas células, o que se vê nas células, não é
o que está realmente nas células, porque nós podemos decidir através da formatação o que é que queremos ver nas células. Ok? Podemos colocar o euros, podemos colocar ali os pontos de milhares, podemos colocar o que nós quisermos. O que nós estamos a ver não é verdadeiramente o que está nas células, tanto que ali até nem aparecem os milhares na barra de fórmulas. Isto é muito importante perceber. Espero então que tenham gostado e vemo-nos num próximo vídeo.